Há um tipo de inteligência que não se resume a saber muito, a ter respostas rápidas ou a argumentar bem. É uma inteligência mais rara, silenciosa, sensível, muitas vezes dolorosa. Uma inteligência que observa o mundo e não consegue se acomodar nele, que sente mais do que gostaria, que se entristece diante da futilidade, que não suporta a mentira, mesmo quando ela se mascara de cortesia. Essa inteligência, que é também uma forma de lucidez moral e existencial, foi compreendida como poucos por Lev Tolstói. Tolstói não via a sociedade como uma celebração do progresso humano, mas como uma construção artificial, feita para abafar o grito interior de angústia e verdade que habita os mais conscientes. Em suas obras, e principalmente em sua vida, ele deixou claro: quanto mais o indivíduo se torna consciente, mais difícil é para ele viver entre os outros sem experimentar um profundo mal-estar. Tolstói acreditava que a sociedade moderna estava doente, afastada da natureza, da simplicidade, da verdade. Vivíamos, segundo ele, num teatro de vaidades, onde a maioria se ocupava com aparências, reputações, prazeres passageiros, convenções sociais. A inteligência genuína, aquela que busca sentido, autenticidade e justiça, não encontra lugar nesse palco. Ela não se encaixa e, por isso, sofre. Todos pensam em mudar o mundo, mas ninguém pensa em mudar a si mesmo. Lev Tolstói. Para Tolstói, o verdadeiro problema da sociedade não está apenas nas instituições ou nas injustiças visíveis, mas na mentira interior que cada um sustenta para continuar vivendo como se tudo estivesse certo. O homem comum, para sobreviver psicologicamente, se adapta, muitas vezes à custa da própria consciência. Já o homem lúcido, aquele que pensa, sente e se interroga com profundidade, não consegue fazer isso sem se ferir. Ele percebe o absurdo de fingir, e esse é seu fardo. O mundo social exige máscaras, ser agradável, ser produtivo, ser positivo. Tolstói dizia que os homens inteligentes sofrem porque são forçados, a todo momento, a agir contra a própria alma, rir quando querem chorar, a aceitar o que sabem ser injusto, a competir quando tudo em si clama por compaixão. Tolstói viu isso de perto. Ele nasceu na aristocracia, cercado de luxo e privilégios, mas ao longo da vida passou por uma profunda transformação. Abandonou os bens materiais, questionou a propriedade privada, buscou uma vida simples no campo, escreveu sobre a morte, o amor verdadeiro, a culpa, a hipocrisia. Ele enxergou que a sociedade, com sua estrutura baseada em status e aparência, é profundamente tóxica para quem deseja viver com verdade. O segredo da felicidade não está em fazer sempre o que se quer, mas em querer sempre o que se faz. Lev Tolstói. Mas e se o que se faz for justamente fingir, produzir sem sentido, relacionar-se sem afeto? Tolstói identificou esse abismo. Ele acreditava que as pessoas inteligentes, ao tomarem consciência disso, são levadas ao isolamento não por arrogância, mas por necessidade espiritual, para preservar a própria sanidade, para proteger o que ainda resta de autêntico dentro de si. Em obras como A Morte de Ivan Ilitch, Tolstói narra a tragédia de um homem comum que, apenas diante da morte iminente, percebe que viveu toda a sua vida de maneira inautêntica, guiado pelas expectativas sociais, pela busca de prestígio, pela conveniência. E então, quando já não há mais tempo, a verdade o atravessa como uma lâmina. Tolstói não romantiza a solidão dos lúcidos, mas a reconhece como inevitável. Quando se enxerga demais, viver entre aqueles que evitam enxergar se torna insuportável. Quando se sente demais, a frieza da vida cotidiana se torna sufocante. A inteligência, nesse contexto, é quase uma maldição. Ela revela o quanto há de falso em nosso convívio. E revela, sobretudo, o quanto fingimos não saber disso. A inteligência, quando aliada à sensibilidade moral, não é uma bênção, na sociedade moderna, é uma ferida aberta. Tolstói compreendeu isso não apenas como escritor, mas como homem em crise.
Seu colapso espiritual, por volta dos 50 anos, não veio do acaso. Foi o resultado de uma vida inteira tentando conciliar profundidade interior com uma sociedade fundada sobre a vaidade, o ego e a mentira socialmente aceita. A crítica de Tolstói à sociedade pode ser lida em camadas. Em um primeiro nível, ele denuncia a hipocrisia das classes privilegiadas, aquelas que, segundo ele, vivem confortavelmente às custas do sofrimento dos outros. Mas a denúncia, mais radical, não é política, é existencial. Para Tolstói, o modo como a maioria das pessoas vive é uma forma de alienação de si mesmas. Trabalham, consomem, se casam, seguem protocolos, mas sem jamais encarar de frente a pergunta essencial: por quê? E é essa pergunta que destrói a paz dos inteligentes. Tolstói via a sociedade como um grande mecanismo de distração, uma rede de compromissos, obrigações e normas que tem como função impedir o ser humano de pensar na morte, na efemeridade da vida, na fragilidade do amor, na solidão da existência. O inteligente, porém, não consegue se distrair por muito tempo. Ele rompe o véu. Ele vê, e o que vê é devastador. A vida de todos é uma mentira. Tudo o que fizemos foi esconder a verdade de nós mesmos. Tolstói, em A Morte, de Ivan Illich. É por isso que Tolstói dizia que o contato com a sociedade tende a corromper o espírito. A convivência constante com o superficial nos arrasta aos poucos para longe da nossa essência. O homem inteligente percebe isso e começa a se afastar, não por arrogância, mas por exaustão, por autopreservação. O isolamento, então, deixa de ser uma escolha e passa a ser uma necessidade moral. Há momentos em que o inteligente precisa se retirar, precisa calar o barulho externo para ouvir a sua própria alma, precisa recusar os jogos sociais para manter alguma integridade. E essa solidão, embora dolorosa, é o que o mantém vivo por dentro. Mas esse afastamento tem um custo. A sociedade não perdoa os que se retiram. Tolstói experimentou isso. Foi ridicularizado, considerado louco, tratado como um traidor de sua classe. As pessoas preferem pensar que os que se afastam estão confusos, errados ou amargurados, porque admitir que a vida comum pode ser insuportável para os lúcidos seria encarar uma verdade que ninguém quer ver. A sociedade exige adaptação, mas a inteligência profunda, aquela que pensa o sentido, não se adapta. Ela questiona. E quem questiona demais se torna incômodo. Tolstói compreendeu que as estruturas sociais não são feitas para os que pensam profundamente, mas para os que seguem. O homem é como uma fração cujo numerador é aquilo que ele é, e o denominador é o que ele pensa de si. Maior o denominador, menor a fração. Tolstói. Aqui, Tolstói toca num ponto crucial. A sociedade valoriza a imagem, não o ser. E isso esmaga os inteligentes, porque eles não conseguem viver apenas de aparências. Sentem-se sufocados por elogios vazios, por relações interesseiras, por discursos prontos. Esse sufocamento se torna insuportável quando o indivíduo percebe que quanto mais ele se aprofunda, mais distante ele fica dos outros. É um paradoxo cruel. Quanto mais você enxerga, mais solitário se torna. A lucidez isola, e isso faz com que muitos pensem que há algo de errado com eles. Mas Tolstói diria: há algo de errado sim, mas não com você, com o mundo. Ele acreditava que, para preservar a alma, o homem inteligente deve buscar uma vida mais simples, mais silenciosa, mais conectada à natureza e à verdade interior. Isso não significa virar um eremita, mas resistir à tentação de viver para agradar, para aparecer, para conquistar status. Tolstói rejeita a performance social. Ele nos convida à autenticidade, mesmo que isso custe o pertencimento. E talvez aí esteja sua mensagem mais radical. É melhor ser solitário e íntegro do que socialmente aceito e espiritualmente destruído. O pensamento de Tolstói, por vezes confundido com moralismo, é na verdade um apelo desesperado por lucidez. Ele sabia o preço de enxergar, mas também sabia o custo de se adaptar, e escolheu o preço mais alto, mas mais verdadeiro.
Ao observar como Tolstói rompe com a lógica dominante do seu tempo, e talvez também do nosso, percebemos que sua crítica vai além de qualquer denúncia política ou social. Ele está interessado em algo muito mais profundo: a verdade da existência humana. E nessa verdade, a sociedade, tal como ela se apresenta, é uma fábrica de ruído. A vida cotidiana, para Tolstói, era marcada por uma superficialidade insuportável. A conversa social, o status, o consumo, os títulos, os rituais da alta classe, tudo isso lhe parecia não apenas vazio, mas espiritualmente corrosivo. O homem comum é ensinado a desejar aquilo que os outros aplaudem. Já o homem verdadeiramente inteligente e sensível, que Tolstói chamaria de o desperto, começa a perceber o quanto isso tudo é uma encenação. E aqui ele se aproxima, sem querer, de uma noção quase kierkegaardiana. A ideia de que a maioria vive em desespero disfarçado, vive em negação, vive para fora, vive para ser visto. E quem se recusa a isso, começa a incomodar. A sociedade não suporta o homem que vive conforme a sua verdade interior. Não existe grandeza onde não há simplicidade, bondade e verdade. Tolstói. Essa simplicidade de que Tolstói fala não é pobreza material, mas pureza de intenção. Ele acreditava que as pessoas inteligentes, por verem através da ilusão, tendem a buscar aquilo que é essencial, mas o essencial é quase sempre invisível e impopular. A busca pela verdade não gera aplauso, gera rejeição. O homem inteligente passa a ser visto como estranho, inadequado, difícil. Ele incomoda porque não participa do jogo. E quanto mais ele se afasta do jogo, mais ele sente que não há lugar para ele no mundo. Esse é o fardo da lucidez. É por isso que Tolstói se aproxima tanto daqueles que, sendo mais inteligentes ou mais sensíveis, carregam um tipo de dor que não pode ser facilmente explicada. Uma dor de não pertencimento, de perceber o absurdo onde os outros veem normalidade. Esse é o mesmo olhar que encontramos em personagens como Ivan Ilitch, cuja morte não é apenas biológica, mas existencial. Ele morre de tanto mentir para si mesmo. E a maior tragédia para Tolstói não é a morte física, é viver uma vida que não foi verdadeiramente sua. O isolamento, então, surge como um chamado ético. Não é apenas um refúgio, mas uma forma de resistência. Uma maneira de preservar a clareza contra a contaminação da mediocridade. Mas como toda resistência, ele cobra um preço: a solidão. Tolstói não romantiza essa solidão. Ele sabe que é difícil, mas também sabe que ela é o único caminho possível para quem deseja viver com integridade. E por isso, talvez, ele tenha terminado seus dias numa estação de trem, fugindo de tudo, de sua fama, de sua família, de sua fortuna, em busca de um lugar onde finalmente pudesse apenas ser. A sociedade, conclui-se, não está estruturada para acolher os inteligentes no sentido pleno. Aqueles que não apenas acumulam conhecimento, mas que o vivem com profundidade. Esses, como Tolstói, acabam inevitavelmente marginalizados. Mas talvez seja nesse exílio simbólico que a verdadeira liberdade comece. Tolstói não falava da verdade como um conceito abstrato. Ele a vivia como uma ferida aberta. Sua jornada não foi intelectual, mas espiritual. Ele sabia o que era ser admirado pelo mundo e, ao mesmo tempo, sentir-se completamente vazio por dentro. Em meio à glória literária e à vida aristocrática, experimentou um colapso interior que muitos chamariam de crise, mas que ele reconheceu como revelação. A verdade que encontrou não era bela nem reconfortante. Era devastadora e libertadora. É nesse ponto que Tolstói nos agarra pelo peito. Porque ele viu, antes de todos nós, o quanto a sociedade é hábil em produzir máscaras. Papéis que aceitamos sem perceber. O pai exemplar, o cidadão produtivo, o marido presente, o artista genial. Mas quem sustenta esses papéis quando à noite os olhos não conseguem mais mentir diante do espelho? Tolstói entendeu que o vazio social nasce não da ausência de conexões,
mas do excesso de falsidade nas conexões. E essa percepção não perdoa. Para ele, o isolamento não era uma fuga, mas um retorno à alma, ao solo firme da consciência. Não se tratava de negar o mundo, mas de reconstruí-lo a partir de dentro. Aquele que desperta para essa dimensão, que sente com profundidade e se recusa a anestesiar-se como os outros, torna-se, inevitavelmente, estranho à lógica do coletivo. Porque onde todos querem distração, ele busca sentido. Onde todos querem conforto, ele procura a verdade. Tolstói via a inteligência não como uma capacidade de acumular ideias, mas como um tipo de sensibilidade radical, quase insuportável. Um olhar que atravessa as fachadas, uma escuta que percebe o silêncio por trás das palavras. E é isso que torna o convívio social tão exaustivo para os mais lúcidos. Não se trata de timidez nem de orgulho, mas de saturação. Um esgotamento diante da superficialidade que se repete, das verdades que não podem ser ditas, das relações que não têm mais alma. Ele mesmo foi dilacerado por isso. Abandonou a fama, os bens, o nome. Partiu em busca de uma verdade mais silenciosa, mais ética, mais viva. Porque entendeu que a grande tragédia do homem moderno não era a miséria, nem a violência, mas o auto-engano, a paz fabricada, a bondade encenada, o amor domesticado. Para Tolstói, a sociedade moderna se tornou um acordo tácito de hipocrisias, e a sensibilidade genuína, quando não adormecida, se torna uma ameaça. E aqui está o ponto mais cruel. Quanto mais o indivíduo vê, mais ele se afasta. Não por vontade, mas por necessidade. Porque há dores que não se compartilham, há verdades que isolam. O preço da lucidez para Tolstói é a solidão. E ainda assim, é o único caminho para viver com integridade. Ele não acreditava em uma felicidade coletiva imposta. Ele acreditava em uma revolução interior, lenta, silenciosa, devastadora e verdadeira. E você? Já sentiu esse afastamento acontecer dentro de você, não como rejeição, mas como preservação? Já teve que se calar para não trair o que realmente pensa? Já fingiu interesse por conversas que não tocam mais nada em você? Se sim, talvez Tolstói esteja falando com você. Talvez sua solidão não seja um erro, mas um sintoma de que algo dentro de você se recusa a morrer. Tolstói compreendeu em carne viva que a verdadeira inteligência não é apenas intelectual, mas moral e espiritual. E isso a torna incompatível com os jogos sociais. O homem profundamente inteligente, aos olhos de Tolstói, é aquele que enxerga o abismo sob o verniz das convenções. E isso o condena à fricção permanente com a sociedade. Porque onde há lucidez, há desconforto. Onde há profundidade, há silêncio incômodo. Na sua fase final, Tolstói tornou-se quase um profeta solitário, vivendo uma espécie de ascetismo ético. Ele percebia com horror que as instituições, o casamento, a religião organizada, o sistema jurídico, o mercado, todas se construíam sobre concessões morais, e que aceitar participar plenamente delas era, em alguma medida, pactuar com a mentira. Ele via a sociedade como um grande teatro onde, para ser aceito, era preciso renunciar à verdade interior. E isso, para o homem verdadeiramente consciente, é intolerável. Por isso, Tolstói começou a defender uma forma de retirada. Não a fuga covarde, mas o afastamento lúcido. Para ele, o homem que desperta não deve tentar convencer o mundo, mas purificar a si mesmo. O seu modelo de inteligência não era o do debate público ou da glória acadêmica, mas o da coerência existencial. Tolstói foi radical em sua busca. Vendeu seus bens, se vestiu como camponês, rejeitou os louros de sua fama. Ele queria ser, e não parecer. E essa é talvez a maior dor dos que enxergam com clareza. Saber que a maioria das relações humanas se dá no plano do parecer. Pessoas inteligentes, para Tolstói, são aquelas que sofrem intensamente com a falsidade cotidiana, com os rituais vazios, com os afetos condicionados.
Por isso se calam. Por isso se isolam. Porque cada sorriso social exige um pedaço de sua integridade. E quanto mais o mundo grita, mais o homem lúcido sente necessidade de silêncio. Um silêncio não apenas acústico, mas ontológico. Um espaço onde possa reorganizar suas ideias, recuperar seu próprio nome, descobrir o que de fato pensa, sente, quer. Para Tolstói, esse movimento não é opcional para o inteligente. É vital. Sem isso, ele enlouquece ou se corrompe. A sociedade é tóxica para os inteligentes porque exige deles um papel que não podem mais interpretar. A farsa os fere. A superficialidade os intoxica. A normatividade os asfixia. E então, como nos romances de Tolstói, a grande tragédia acontece. O homem profundamente sensível se vê cada vez mais estrangeiro em seu próprio mundo. Ele observa tudo. As festas, os amores, os valores, como quem olha um mundo que já não lhe pertence. Mas essa dor tem um valor. Porque para Tolstói, o sofrimento do lúcido é o primeiro passo da renovação da alma. Só aquele que sente o peso da mentira pode buscar a verdade. Só aquele que experimenta o nojo do mundo pode desejar algo mais elevado. O isolamento, então, não é apenas uma consequência da inteligência, é seu ritual de purificação. E é nesse espaço que o gênio, o filósofo, o artista e o santo se encontram. E aqui talvez esteja o ponto mais radical. Tolstói não queria que as pessoas inteligentes se adaptassem ao mundo. Queria que o mundo fosse sacudido pela força ética do pensamento lúcido. Mas antes disso, era preciso resistir, suportar, silenciar, observar e no tempo certo agir, com verdade, com profundidade, com coragem. Tolstói, nos últimos anos de sua vida, chegou a um ponto de ruptura. Ele não apenas rejeitou os valores da sociedade aristocrática da qual fazia parte, ele os considerou uma forma de loucura coletiva. Dinheiro, status, vaidade, elogios, todos esses elementos passaram a representar para ele os sintomas de um mundo que perdeu o contato com a essência da vida. Não por acaso, ele descreveu sua crise como uma crise de sentido, profunda e intransferível. Ao olhar para si mesmo, Tolstói enxergava um homem cercado por privilégios, mas internamente vazio, cercado de aplausos, mas espiritualmente surdo. Ele entendeu que a verdadeira inteligência, aquela que busca coerência, verdade e autenticidade, não pode se desenvolver plenamente num mundo construído sobre auto-engano e conveniência. A sociedade para ele não era apenas imperfeita, era tóxica para aqueles que ousavam pensar com o coração e com a alma. Por isso, Tolstói começou a propor um retorno radical. A natureza, a simplicidade, a consciência moral pura. Ele passou a escrever panfletos, manifestos, cartas abertas, denunciando a hipocrisia dos costumes e a alienação da cultura moderna. Suas ideias assustavam não apenas os aristocratas, assustavam até os intelectuais, porque Tolstói ia fundo demais. Ele não queria reformar o sistema, ele queria substituir a mentira pela verdade vivida. E o mais perturbador é que Tolstói não falava do mundo lá fora. Ele falava de nós, de como compactuamos com estruturas de dominação emocional e moral por medo de ficarmos sozinhos, de como aceitamos a companhia das massas para não encarar o peso de nossas consciências, de como nos vendemos por migalhas de aprovação. O gênio moral na leitura tolstoiana é aquele que sente repulsa por esse pacto silencioso e que por isso mesmo é marginalizado, ridicularizado ou ignorado. A inteligência, portanto, segundo Tolstói, não é apenas uma questão de cognição. É uma questão de coragem existencial. A coragem de não mentir para si mesmo. A coragem de perder tudo, respeito, conforto, admiração pública, para ganhar uma centelha de verdade. A coragem de viver não como se deve, mas como se é. E é aqui que a sociedade se torna insuportável para os realmente inteligentes. Porque ela não quer apenas que você obedeça, ela quer que você acredite. Ela quer que você deseje o que todos desejam, que você celebre o que todos celebram.
Que você se indigne apenas com o que está autorizado se indignar. Para Tolstói, isso é o colapso da alma. Viver sem ser. Tolstói viu de perto a falência emocional da elite, o vazio nos salões iluminados de São Petersburgo, a decadência dos afetos domesticados. E respondeu com a única arma que um homem verdadeiramente inteligente pode empunhar: a fidelidade à sua própria consciência, mesmo que isso custasse sua paz, mesmo que o levasse à solidão. Mas essa solidão, para ele, não era um castigo, era um privilégio, porque era nela que o homem inteligente reencontrava o essencial: o silêncio, a presença, o olhar sincero. Tolstói acreditava que só através dessa ruptura, desse deserto moral, o ser humano poderia se reencontrar. A sociedade pode ser tóxica, sim, mas só porque a inteligência genuína é uma chama viva num mundo de sombras. E essa chama, uma vez acesa, jamais volta a dormir. Ela arde, ela incomoda, ela isola, mas também purifica. Tolstói percebeu que a sociedade não era apenas indiferente ao sofrimento humano autêntico. Ela era, em muitos aspectos, a própria produtora desse sofrimento. Em sua maturidade espiritual, ele denunciou as instituições como máquinas de desumanização. O Estado, a Igreja Ortodoxa, o Exército, a escola, todas estas, segundo ele, não educavam o espírito, mas domesticavam o ser humano para torná-lo útil, previsível e manipulável. E o que isso faz com alguém dotado de sensibilidade e inteligência real? O empurra para os limites da existência. Porque o indivíduo que enxerga a farsa sofre duas vezes. Primeiro, por se dar conta de que viveu uma vida inteira dentro de uma mentira. E depois por perceber que, ao tentar sair dessa mentira, será abandonado pelos que continuam presos a ela. Tolstói viveu isso em sua própria pele. Foi rejeitado por amigos, censurado por editores, desacreditado por intelectuais. Não porque estivesse errado, mas porque era incômodo demais. Sua lucidez revelava a miséria de um mundo que se sustentava em aparências. E poucos são capazes de olhar no espelho sem desviar os olhos quando esse espelho é Tolstói. Schopenhauer, do outro lado da Europa, falava algo semelhante com outras palavras. Em sua filosofia da vontade, afirmava que a essência da vida é sofrimento e que os prazeres que buscamos, fama, poder, relações sociais, são apenas formas de distrair a mente da angústia que nos habita. Para ele, quanto mais profundo o intelecto, mais o indivíduo se dá conta da tragédia de viver, e mais se distancia da multidão que se contenta com banalidades. Tolstói encarnou isso. Uma inteligência que não queria mais vencer o mundo, mas abandoná-lo. Uma lucidez que não buscava prestígio, mas coerência interior. Uma sensibilidade que passou a preferir a companhia dos camponeses silenciosos do que a dos salões repletos de riso vazio. Sua crítica à sociedade não era ideológica, era espiritual. E por isso tão perigosa. Não se tratava apenas de renunciar a títulos ou posses. Tratava-se de questionar os alicerces da civilização. O casamento, a religião institucionalizada, a propriedade, a cultura do sucesso, o amor romântico idealizado, tudo era passado pelo crivo implacável de sua consciência. E tudo o que era falso, ele expulsava. Mas essa pureza tem um preço, e o preço quase sempre é a solidão. Tolstói sabia disso, e ainda assim escolheu esse caminho. Porque, como ele próprio escreveu, a verdade não está onde há muitos, mas onde há sinceridade. E essa sinceridade no mundo é quase sempre solitária. Ele antecipou o que hoje chamamos de doença da superficialidade, a epidemia da aparência, da performance emocional, e compreendeu que os inteligentes, no sentido profundo da palavra, não conseguem sobreviver nesse teatro sem pagar um preço espiritual. Eles precisam ou fingir que acreditam no espetáculo, ou então quebrar os espelhos, rasgar os figurinos, sair da peça. Tolstói escolheu sair e deixou um legado de inquietação. Porque a sua crítica não é confortável. Ela exige de nós uma resposta íntima. Você está vivendo uma vida real ou representando um papel? Suas decisões vêm do que você sente
ou do que esperam que você seja? Até que ponto sua inteligência foi sufocada por convenções? Essas são perguntas que incomodam e, por isso, são ignoradas. Mas quem ousa enfrentá-las, como Tolstói, logo descobre o que Schopenhauer também sabia. A sociedade, na ânsia de normalizar tudo, se torna veneno para os que ainda conseguem pensar por conta própria. E é por isso que os verdadeiros pensadores, mais cedo ou mais tarde, se tornam estrangeiros em sua própria terra. Não por orgulho, mas por fidelidade a algo que está além do aplauso, a verdade que arde. Tolstói, ao observar a sociedade em que vivia, via mais do que uma mera estrutura social. Ele via uma engrenagem cuidadosamente construída para manter as pessoas presas a uma ilusão confortável. Para ele, a maioria aceita as convenções sociais não por verdadeira convicção, mas por medo. Medo de enfrentar o vazio que a autenticidade pode revelar. Nesse sentido, a sociedade é um campo minado para os indivíduos verdadeiramente conscientes, que percebem a fragilidade e a artificialidade dessas convenções. Essa percepção provoca um deslocamento interno, uma cisão entre o ser e o dever ser que a sociedade impõe. Schopenhauer expande essa visão ao sugerir que o sofrimento nasce justamente da impossibilidade de reconciliar os desejos genuínos do indivíduo com as demandas externas e vazias do mundo social. Para a mente lúcida, a sociedade é uma prisão dourada, brilhante e atraente na superfície, mas sufocante e limitante em seu interior. Tolstói compreendeu que essa prisão não pode ser quebrada simplesmente por revoluções políticas ou mudanças superficiais. A transformação verdadeira exige um despertar moral e espiritual que desafia as raízes do conformismo. Ele próprio tentou viver essa transformação, renunciando a privilégios e buscando uma vida simples, próxima à natureza e aos mais humildes. Isso, no entanto, só aumentou seu isolamento, pois sua radicalidade o tornava incompreendido, até mesmo entre aqueles que o admiravam. Essa experiência revela um paradoxo cruel para os geniais e sensíveis. Quanto mais se aproximam da verdade, mais distantes ficam dos outros. E quanto mais distantes ficam dos outros, mais sofrem a solidão e o desamparo existencial. É uma solidão que não se cura com a companhia ou com distrações, pois é a consequência inevitável da lucidez. Schopenhauer, ao analisar essa condição, descreveu a existência como uma luta constante contra a vontade cega que move o mundo, uma vontade que não se importa com a inteligência ou a sensibilidade individual, mas que arrasta todos para o mesmo ciclo de desejo e frustração. Para ele, o alívio dessa condição não está em se submeter às normas sociais, mas em buscar o desapego, uma renúncia consciente aos desejos que nos aprisionam. Tolstói, por sua vez, encontrou nesse desapego uma forma de resistência. Sua crítica ao casamento tradicional, por exemplo, não era apenas moral, mas uma denúncia das expectativas sociais que aprisionam o indivíduo em papéis vazios e sofridos. Ele via a necessidade de reconstruir as relações humanas sobre bases mais genuínas, onde o amor e a compaixão emergissem da sinceridade e não da obrigação social. Entretanto, essa busca não é fácil nem rápida. É um processo doloroso, que exige coragem para romper com as estruturas familiares, sociais e culturais. Muitos, ao tentar esse caminho, encontram rejeição, incompreensão e até perseguição. Tolstói mesmo foi acusado de heresia, expulso da elite intelectual e sofreu críticas ferozes por sua visão radical. Mas é exatamente essa radicalidade que faz do pensamento de Tolstói um farol para aqueles que sentem o peso da sociedade tóxica sobre seus ombros. Ele mostra que não se trata de fugir do mundo, mas de encontrar um modo de estar no mundo que preserve a integridade do espírito. Para os inteligentes, essa integridade é um desafio constante. Eles vivem entre a tentação da adaptação, para evitar o sofrimento da exclusão, e a necessidade de manter a fidelidade à própria consciência. E é nesse dilema que Schopenhauer e Tolstói se encontram. Ambos reconhecem a toxicidade da sociedade,
mas apontam caminhos distintos para enfrentá-la. O primeiro através do desapego e da contemplação da arte e da filosofia. O segundo, pela ação ética e pela transformação moral. Essa dualidade espelha o conflito interno dos que pensam demais. Eles sabem que o mundo está repleto de falsidades e que participar dele plenamente significa perder parte de si mesmos. Mas também sabem que o isolamento absoluto pode ser um fardo insuportável. Então, como viver nesse limbo? Talvez a resposta esteja em aceitar a solidão como companheira inevitável, mas não como castigo. Em aprender com Tolstói que a verdadeira liberdade não é a ausência de relações, mas a possibilidade de escolher aquelas que alimentam a alma, mesmo que poucas e distantes. Em entender com Schopenhauer que o sofrimento é parte da existência, mas que a sabedoria está em saber onde investir a energia, se na busca de prazeres efêmeros ou na construção de um mundo interno sólido e autêntico. O inteligente, o sensível, o profundo, esses são os que carregam a chama da consciência acesa em meio à escuridão da superficialidade. E é essa chama que, embora os separe da massa, também lhes permite enxergar além, criando sentido onde parece não haver. A análise de Schopenhauer sobre a natureza da existência e o papel que a sociedade exerce na vida dos indivíduos inteligentes revela uma verdade crua, porém necessária. A sociedade, com suas regras, convenções e expectativas, muitas vezes é um ambiente tóxico para aqueles que possuem uma sensibilidade e uma lucidez além do comum. Essa toxicidade não surge de uma intenção maliciosa coletiva, mas da própria dinâmica da vida social, que privilegia a conformidade e o senso comum, relegando ao isolamento e à incompreensão aqueles que desafiam essa norma. Schopenhauer compreende que o sofrimento do indivíduo não nasce apenas da dor física ou emocional, mas do confronto constante entre a vontade interna e o mundo externo. Para os inteligentes, esse conflito é ampliado. Eles percebem a artificialidade das máscaras sociais, o vazio das relações superficiais e a futilidade dos valores impostos. Essa percepção torna a convivência social um campo minado, onde o espírito lúcido caminha com a constante sensação de deslocamento. Tolstói, com sua crítica feroz e sincera à sociedade do seu tempo, compartilha essa visão ao denunciar como as estruturas sociais sufocam o ser humano e o afastam de sua essência verdadeira. Sua vida e obra ilustram a coragem de quem escolhe romper com as convenções, mesmo ao custo do isolamento e do sofrimento. Para Tolstói, a verdadeira transformação não está na rebelião externa, mas na revolução interna, no despertar da consciência moral e na busca por uma vida de autenticidade, onde as relações humanas sejam regidas pelo amor genuíno e pela compaixão, não pela obrigação ou pelo interesse. Essa combinação de perspectivas filosóficas nos oferece uma chave para compreender a solidão e o isolamento dos indivíduos geniais e sensíveis. Eles não estão excluídos por acaso ou por escolha superficial, mas porque veem o mundo de forma diferente. Sua inteligência é um farol que ilumina as contradições e os vazios da vida social, e essa luz, por mais bela que seja, pode cegar e afastar. A sociedade, portanto, não é necessariamente hostil por maldade, mas por ser construída em torno de mecanismos que privilegiam a uniformidade e o conforto coletivo. Para manter sua estabilidade, ela rejeita o desvio, o questionamento profundo e a autenticidade radical. Assim, o indivíduo inteligente enfrenta um dilema doloroso: adaptar-se para pertencer, perdendo parte de sua essência, ou manter-se fiel a si mesmo, pagando o preço da solidão e da incompreensão. Schopenhauer sugere que o caminho para aliviar esse sofrimento está no desapego, na capacidade de reconhecer a futilidade de muitos desejos impostos e na busca por uma serenidade interior. Essa serenidade não é resignação passiva, mas uma força ativa que permite ao indivíduo viver com dignidade mesmo diante da adversidade. Tolstói, por sua vez, acrescenta a dimensão ética e prática a essa busca, mostrando que o amor e a compaixão são forças transformadoras,
capazes de construir pontes onde a sociedade muitas vezes ergue muros. Essa síntese nos desafia a repensar nossa relação com a sociedade e conosco mesmos. Não devemos esperar que o mundo externo se torne imediatamente compreensivo ou acolhedor para todos os que pensam diferente, mas podemos cultivar em nós uma fortaleza interna, um espaço onde a autenticidade floresça mesmo em meio à hostilidade. A solidão, então, deixa de ser um castigo e torna-se uma companhia necessária para quem trilha o caminho da lucidez. Por fim, entender a toxicidade da sociedade para as pessoas inteligentes não é uma chamada ao isolamento absoluto, mas um convite à escolha consciente. É uma convocação para que cada um encontre seu próprio equilíbrio entre pertencimento e autonomia, entre o contato humano e a preservação do espírito. É um chamado para reconhecer que o sofrimento e a solidão fazem parte da jornada daqueles que ousam ver além das aparências, mas que essa jornada pode ser iluminada pela sabedoria de filósofos como Schopenhauer e Tolstói, que nos legaram ferramentas para navegar esse complexo território. Assim, o que Schopenhauer e Tolstói nos deixam é mais do que uma crítica à sociedade. É um mapa para a sobrevivência espiritual no mundo moderno, um convite para aceitar a complexidade da existência com coragem, autenticidade e, sobretudo, amor.